Olá, meu irmão, olá, minha irmã, tudo bem com você? Espero que sim. Eu quero nesse momento trazer mais uma palavra para a nossa edificação. Está no livro de Lucas, capítulo 2, a partir do verso 25. Se você tiver de posse da sua Bíblia, leia comigo para a gente poder entender melhor. Diz assim a palavra do Senhor: Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Queridos, esta palavra que está no livro de Lucas, eu acabei de ler, eu vejo essa passagem como uma das passagens mais lindas do Novo Testamento. Ali fala deste homem, Simeão, que ele havia recebido a promessa de Deus, que ele não morreria sem antes ver o Cristo do Senhor. E um dia, quando José e Maria foram levar o menino para procederem segundo a lei, o Espírito Santo conduziu este homem, Simeão, até o templo. E lá ele testificou que aquele era o Filho de Deus. E ele ficou muito feliz e inclusive ele fala: Senhor, agora podes despedir o teu servo, porque agora eu vi a tua salvação. Queridos, eu queria trazer hoje uma coisa assim, meio que um testemunho de algumas situações que eu já vivi desde que Deus me colocou para dirigir uma igreja. E eu queria falar primeiramente da minha primeira experiência que eu tive como missionário. Na época eu não era pastor ainda. Nós havíamos começado a igreja, o ministério havia aberto essa igreja. Eu, durante um pequeno espaço de tempo, fiquei sob os cuidados de um outro pastor, e logo depois a responsabilidade da igreja foi passada às minhas mãos. O nosso ministério, como todos sabem, tem um batismo coletivo, uma vez por ano na praia do Itararé. É um batismo muito bonito, é uma festa muito bonita. Vêm pessoas de todo lugar aqui da nossa região, sem contar os que moram, que já sabem que virou uma data oficial do município. Então a gente tem esse trabalho que é feito uma vez por ano, que é muito bonito, é uma festa muito bonita. E quando eu havia começado, eu estava começando, era o primeiro ano que eu estava dirigindo uma igreja, uma irmã veio me procurar e falou o seguinte, falou: Milton, tem um senhor que mora aqui próximo de casa, que esse senhor, ele quer se batizar, só que tem um problema, ele não tem locomoção, ele não consegue se locomover com facilidade, ele teve uns problemas de saúde aí na parte óssea, e ele não se locomove com facilidade, então precisaria buscá-lo. E ela perguntou para mim se eu poderia fazer isso. E ela, como ela também tinha carro, ela falou: o dia que der eu vou buscar, e depois você leva, a gente faz um bem bolado para que essa pessoa possa vir para a igreja, porque ele quer vir para a igreja. E ela me contou que outras pessoas de outros ministérios já haviam se prontificado no passado a vir buscá-lo em casa, levar ele para a igreja, só que acho que isso se tornava incômodo depois de um tempo, porque as pessoas acabavam desistindo dele. Coitado, ele tinha um amor tão grande pela igreja, ele gostava de vir para a igreja, e eu e essa irmã nos comprometemos de fazer isso. Então como eu estava nativa nesse tempo ainda, eu trabalhava, então às vezes na quinta-feira eu chegava um pouco em cima da hora, eu pedia para ela trazer, e depois eu ia levá-lo. Algumas vezes aconteceu de eu ir buscá-lo, chegar lá, a esposa falar: olha, ele não está muito bem hoje, acho que é melhor ele não ir para a igreja. Amém, a gente vem no outro dia. E aquilo foi se passando, mas o ano foi percorrendo e a gente fazendo
fazendo esse trabalho, que eu acho que é um trabalho que todo pastor tem que fazer. A gente, se não tem como fazer diretamente nós mesmos, precisamos arrumar alguém que nos ajude, porque não podemos abandonar as pessoas. E essa pessoa eu não abandonei. E ele foi a pessoa que me trouxe uma experiência boa, foi uma experiência muito gostosa, apesar que foi um pouco triste no final. Mas aconteceu. Nós durante aquele ano levamos ele, buscávamos ele em casa, trazíamos para o culto, acabava o culto, levava ele para casa, deixava ele na casinha dele, a esposa dele não vinha. Às vezes ela vinha junto, mas ela não queria nada com a igreja, mas ele sim. E aí a gente foi fazendo um discipulado com ele de uma forma diferente. Não fizemos o discipulado convencional, que é aquele discipulado que você tem 7 aulas, você marca com as pessoas, às vezes é uma sala de aula que você está fazendo o discipulado. Eu ia fazer na casa dele mesmo, quando eu não podia ir, essa irmã ia. Então a gente levava ali uma palavra, fazia uma oração, fazia perguntas para ele tirava as dúvidas dele, sobre tudo, mas a gente percebia no coração dele aquela paixão, aquela coisa gostosa, parecia que, sabe, ele estava empolgado com aquilo. E aí quando foi chegando próximo do batismo, nós compramos a camiseta, presenteamos ele. No dia, fui buscá-lo na casa dele, coloquei ele no carro, levei ele até o local do batismo, arrumamos lá um irmão, porque não tínhamos cadeira de roda, arrumamos lá um irmão e eu e mais um irmão, pegamos ele, levamos até próximo da água, colocamos ele numa cadeirinha sentada. Depois eu vi, porque o ministério grava aquilo ali, quando faz aquelas gravação por cima, né, os drones passando, teve um momento da confissão de fé, que um dos pastores do nosso ministério faz. Quando eu vi, na gravação aparece ele com a mãozinha levantada, ele estava muito feliz com aquilo. E ele foi a primeira pessoa que Deus permitiu que eu levasse as águas para batizar. E aí naquele dia foi muito gostoso, nós entramos na água, esse irmão que havia me ajudado a levar ele até lá na cadeirinha onde ele estava sentado, me ajudou a levá-lo até mais para dentro d'água. Nós falamos aquelas palavras que a gente fala antes de mergulhar a pessoa, né, de sepultar o velho homem e trazer o novo homem de volta à vida. Foi um momento muito gostoso, aquilo eu me arrepio só de lembrar daquele momento. E aí nós levamos ele de volta, eu pedi para ele ficar sentadinho, batizamos os outros irmãos que tinha da nossa igreja para ser batizado, e aí ele já tinha trazido uma camisa seca para vestir, colocou aquela camisa seca, nós colocamos ele dentro do carro, levamos embora para casa. Aí nós tínhamos um almoço que a gente faz todo domingo de batismo, ele não pôde participar, mas à noite eu fui buscá-lo. À noite peguei ele na casa dele, trouxe ele para a igreja, ele estava muito feliz, ele estava eufórico com tudo aquilo. Aí a gente sente, né, quando a pessoa fala, poxa, eu quero esse Cristo, eu quero esse Deus para mim, e ele estava nessa condição. Celebramos a ceia naquela noite, inclusive foi até um outro irmão que celebrou, não fui eu, porque na época eu ainda não podia. Veio um pastor de outra igreja do nosso ministério, se não me engano, ou foi o pastor lá que era o meu pastor anteriormente na vila. E aí nós fizemos a celebração, foi uma celebração muito legal. Eu fiquei muito feliz de vê-lo tomando a ceia ali naquele momento. E aí, terminados o culto, nós levamos ele para casa, deixamos ele em casa, ele estava lá. A gente olhava nos olhos dele, a gente via a felicidade estampada no rosto daquele senhor. Ele estava muito feliz por tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele, porque em outro tempo ele quis fazer aquilo, mas não chegou a fazer. Então ele não queria deixar de tomar aquela ceia, e naquele dia ele tomou. Na quinta-feira eu procurei para vir para a igreja, ele não estava muito bem. E aí a esposa dele falou que ele não estava muito bem, que fosse buscá-lo no domingo. E aí quando foi no domingo, no sábado, a enteada dele me ligou avisando que ele havia sido internado. Havia sido internado, mas pediu a minha presença lá. E aí eu não me lembro se foi naquele domingo, porque às vezes no domingo é um dia muito corrido para a gente, mas no primeiro dia que eu tive a oportunidade eu fui visitá-lo. Cheguei lá, ele estava lá, estava sorridente, estava muito bem, fui lá, ele ficou muito feliz. Eu nesse tempo ainda não era pastor, mas eles me titulavam pastor. Ele veio, sentou na cama, pediu para me dar um abraço, estava muito feliz, e eu fiquei feliz de vê-lo daquele jeito.
Passado mais uns 2 dias, a enteada dele me ligou, falou para mim: olha, pastor, se o senhor for visitar o seu José, ele não está no mesmo quarto, ele está num andar acima agora, ele foi transferido para um outro quarto. Eu falei: tá bom, eu vou visitá-lo sim. E eu fui visitá-lo num outro dia naquela semana. Fui visitá-lo, senti que ele estava um pouquinho abatidinho, mas conversou comigo numa boa, e eu falei para ele: ó, seu José, o senhor vai sair daqui logo, a gente vai voltar a congregar, nós vamos voltar a adorar o Senhor lá na igreja. Ele deu um sorriso, falou que sim, balançou a cabeça, eu me despedi dele e fui embora. Quando foi no sábado à noite, ou domingo de manhã, não estou bem lembrado agora, veio a triste notícia que o seu José partiu para a glória. Aquilo foi um choque para mim, né? Eu estava tão empolgado com ele, falei: poxa, esse homem vai ser um exemplo na nossa igreja. Ele vai ser um exemplo vivo da palavra de Deus, uma pessoa entusiasmada. Mas infelizmente não foi possível. O seu José foi morar com Jesus. Mas aquilo me deixou muito feliz também de saber que ele havia realizado o sonho dele. Que o sonho dele era se batizar, era tomar ceia. E as outras pessoas que anteriormente tentaram ajudá-lo, desistiram no meio do caminho. E Deus providenciou que isso acontecesse comigo. Eu, essa outra irmã que estava com a gente na época, que também nos ajudou muito, ela hoje está numa outra igreja do ministério, não está conosco na igreja que nós estamos. E foi muito gostoso aquilo ali, apesar da perda, apesar da tristeza que eu fiquei, e outras pessoas que conheceram o seu José também ficaram no final, mas foi muito importante aquele tempo, aquela experiência para mim. Foi uma experiência muito gratificante. E são situações na vida da gente, como pastor, como servos de Deus, que nós passamos por algumas situações e que a gente não entende, mas Deus mostra para a gente coisas muito maravilhosas. Uma outra experiência que aconteceu, essa foi comigo pessoalmente. Eu nunca nasci dentro de um berço cristão, como eu sempre falo nas minhas mensagens. Nasci num berço cristão, vivi na igreja até mais ou menos meus 15, 16 anos, e depois de uma questão aí de afastamento da minha mãe, eu acabei me afastando também. E acabei passando muitos anos da minha vida longe dos caminhos do Senhor. Muitas vezes a minha mãe falava comigo e eu dizia para ela: mãe, calma, um dia eu volto. Um dia eu volto, até que um dia Deus preparou a minha volta. Preparou. Só que uma coisa, quando eu cheguei, o primeiro dia que eu pisei os pés nesta igreja, nesse ministério onde eu faço parte hoje, quando eu cheguei ali, que eu olhei em cima do púlpito, aqueles jovens tocando bateria, tocando violão, cantando, eu bati os olhos e falei: olha, é a minha cara. Eu, fora dos caminhos do Senhor, eu aprendi algumas notas no violão, gostava de percussão, tocava. Aonde eu estivesse, eu costumava animar a festa onde eu estava, cantando, tocando. Sempre gostei, sempre fui uma pessoa sempre procurei ser assim, extrovertida. E quando eu cheguei na igreja, a primeira vez, quando eu pisei meus pés na igreja, depois de aceitar Jesus na minha vida novamente, depois de começar a trilhar os caminhos de volta, eu olhei para aqueles meninos que estavam ali tocando, alguns até próximos da mesma idade que eu, e eu falei para mim mesmo: é a minha cara, ali vai ser o meu lugar. Daqui a um tempo eu vou me dedicar, tanto que na época eu comecei até voltar a aprender violão, voltar a dedilhar algumas coisas no violão para tentar, quem sabe, ser um músico na igreja. Eu nunca imaginei que o Senhor fosse me tirar para outra direção, me levar para o lado pastoral. Mas foi feita a vontade de Deus. Deus me separou um dia para o ministério e eu comecei a fazer a obra de Deus como missionário inicialmente, mais tarde como pastor. Mas eu vou falar uma coisa aqui que todo homem, toda mulher que tem essa responsabilidade dentro de uma igreja sabe que a vida de um pastor, por mais que o mundo lá fora ache que é uma coisa simples, não é. Aquilo como eu expliquei inicialmente desse senhor que queria se batizar, apaixonado pela igreja, e ele feliz da vida. Você pensa que num dia você está ali alegre com aquela pessoa, no outro dia você vai visitar ele no hospital, no outro dia vem a notícia que ele faleceu. E o coração da gente como fica? Então o coração do homem e da mulher que dirige uma igreja, que dirige uma célula, que dirige um trabalho dentro de uma igreja, dentro de um ministério, não é fácil.
Nós vamos enfrentar diversas situações, nós vamos fazer visitas em algumas casas que você vai perceber que realmente ali a questão ali é séria e aquilo abala você. Você apresenta uma criança na igreja num dia, num outro dia você está numa festa de aniversário, num terceiro dia você está fazendo um culto fúnebre. E aquilo ali vai abalando muito a gente. Em alguns momentos a gente fica muito abalado com a vontade de desistir. Eu já quis desistir algumas vezes. Já passou. Uma vez eu saí da minha casa com um forte propósito de sentar com a minha liderança e falar: olha, eu quero parar porque eu não estou aguentando mais. Está muito forte, o vento está muito forte, muito contrário. Mas mesmo assim, eu ouvia a palavra e parece-me que naquele momento, quando eu ia nesse lugar, uma vez eu fui numa reciclagem do nosso ministério e eu saí daqui com a vontade de chegar lá, chamar o meu pastor setorial e falar com ele que eu ia desistir, mas lá no meio daquela comunhão, as palavras que foram trazidas, aquilo sumiu do meu coração. Mas o tempo vai passando. De vez em quando vem aquela tristeza, de vez em quando acontecem algumas coisas que a gente fica muito triste, a gente fala: meu Deus, por que isso acontece comigo? Mas não sou só eu, tem muito mais gente passando por isso também. É que a gente tem que estar firmado na rocha. Aí, passado um tempo, o nosso ministério estava fazendo, eu não me lembro quantos anos, 35 anos, convidaram dos Estados Unidos para a festa, o Diante do Trono, foi até no centro de convenções aqui da nossa cidade. E eu me empenhei naquele tempo, peguei um carnezinho daquele com vários convites e vendi para diversos amigos, pessoal que não conhecia o trabalho do Diante do Trono vieram assistir. Estava um dia de chuva muito forte naquele dia, mas estava lotado o lugar, estava muito gostoso. E quando nós estávamos lá dentro, teve um momento lá que a Ana Paula Valadão estava cantando os louvores da época, aqueles louvores bem recentes do repertório deles. E quando foi, num determinado momento, já quase chegando no final da apresentação deles, a Ana Paula falou assim: eu vou trazer alguns louvores para vocês de anos atrás. Eu tenho certeza que muitos aqui vão voltar no tempo, vão recordar de coisas que vocês viveram na época. E ela começou a trazer alguns louvores daqueles antigos, aqueles louvores aí no final dos anos 90, começo dos anos 2000. E foi justamente na época que eu estava voltando para os caminhos do Senhor, todo moído, quebrado, todo machucado. A minha esposa passou por um momento de depressão muito forte, que aquilo ali me abalou muito, mas mesmo assim, glórias a Deus, porque eu não me desviei. E quando ela começou a cantar aqui, veio algo muito forte no meu coração. Eu me ajoelhei, caí em choro, e Deus falou para mim: viu aonde eu trouxe você? Lembra onde você estava? E olha onde você está agora. Lembra do homem que você era, e olha para o homem que você se tornou. Eu tirei você do lamaçal, tirei você da vida que você estava vivendo, para você viver um novo tempo. Aquilo para mim foi muito forte. Aquilo para mim tirou todo e qualquer sentimento que eu tinha de que poderia a qualquer momento largar a rede, como tem um louvor que diz: quem mandou largar a rede. Naquele momento eu senti muito forte aquilo ali dentro de mim. Eu falei: Senhor, perdoa, me perdoa por todas as vezes que eu pensei em largar a rede, me perdoa por todos os momentos que eu quis fazer da minha forma. Foi um momento muito importante na minha vida também, talvez um dos mais importantes desde que Deus me trouxe de volta para os caminhos. A depressão da minha esposa foi um momento muito difícil, mas com a ajuda dos meus filhos, das pessoas que estavam ao nosso lado, orando, sabe, nos dando força, eu consegui passar. Só que naquele momento, quando eu estava lá diante do trono, aqui no centro de convenções, quando esta voz veio no meu coração, falou muito forte comigo. Eu não estou dizendo que amanhã a gente não pode sofrer novamente uma tentação, sofrer novamente aí, por alguns motivos, você se enfraquecer e querer largar a rede.
mas aquele momento me deu uma força maior. Aquele momento me trouxe uma esperança muito maior. E eu quero, em nome de Jesus, que essa esperança esteja também no teu coração. Eu espero que este que eu falei hoje, nesta mensagem, ela possa trazer esperança no teu coração. Tanto do que aconteceu com o seu José, que foi a primeira pessoa que Deus colocou no meu caminho para que eu levasse as águas do batismo. E depois essa situação que eu vivi num dos aniversários do nosso ministério, em que Deus falou muito forte comigo sobre tudo aquilo que eu estava vivendo. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero que você neste momento feche seus olhos. Eu quero orar com você. E aí depois nós vamos fazer as últimas considerações. Feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, quero te louvar e agradecer por mais este momento tão precioso, Pai. Momento em que podemos transmitir a Tua Palavra. Peço que cada um dos nossos espectadores, cada um dos nossos irmãos que estão ouvindo esta mensagem, que esta mensagem possa trazer algo novo ao coração de cada um. Que nós possamos, em nome de Jesus, não desistir do nosso ministério. Que nós possamos não largar a rede, Senhor, porque sabemos que o Senhor tem coisas muito maiores para nós. Obrigado, Senhor meu Deus, pela minha vida, pela minha família, pelo meu ministério, pela vida, família e ministério de cada um desses que estão nos assistindo agora. Que o amor do Senhor alcance a cada família. Que o poder do Senhor seja derramado do alto da cabeça até a planta dos pés. E que nós possamos ser instrumentos para fazer a Tua vontade. É no nome de Jesus que eu te peço e já te agradeço para todos sempre. E confirmo no meu coração. Amém. Glória a Deus. Queridos, você que assistiu esse vídeo, está até agora conosco, deixe o seu joinha, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. Isso vai nos ajudar a crescer, a continuar esparramando a palavra de Deus na nossa cidade, na nossa região, em todo o planeta na realidade, porque esses vídeos eles alcançam a toda parte do mundo. Então que nós possamos, em nome de Jesus, fazer isso. Você não deixe de comentar, comente também, passe para os seus amigos, coloque na sua rede social, Facebook, Twitter, não importa. Você vai estar nos ajudando. Que a graça do Senhor, que o poder do Senhor seja sobre a sua vida. Um beijo no coração, fique na santa paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.